A avalanche de luz ocorreu em 27 de dezembro de 1836 em Lewes, East Sussex, quando um enorme acúmulo de neve em um penhasco de giz com vista para a cidade desabou no assentamento 100 metros, 330 pés, abaixo, destruindo uma fileira de chalés e matando 8 pessoas. Continua sendo a avalanche mais mortal já registrada no Reino Unido. A cidade de Lewes fica a cerca de 7 milhas, 11 quilômetros, ao norte da costa de Sussex, no rio Ouse, em uma lacuna em Southdowns. Colinas se erguem acima de Lewes a leste e oeste, com Cliff Hill a leste subindo a 164 metros, 538 pés, acima do nível do mar. A colina tem uma borda oeste com declive acentuado que domina o panorama leste da cidade. Em 1836, uma fileira de 7 casas de trabalhadores precariamente construídas, chamadas Boulder Rue, na South Street, ficavam imediatamente ao pé de Cliff Hill. O número total de habitantes de Boulder Rue é desconhecido, mas relatos contemporâneos indicaram que 15 pessoas estavam nas casas quando a avalanche atingiu. O inverno de 1836 a 1837 foi excepcionalmente severo em toda a Grã-Bretanha, com neve pesada, ventos fortes e temperaturas congelantes sendo registrados em locais por todo o país do final de outubro de 1836 até abril de 1837. Uma nevasca muito forte começou no sudeste da Inglaterra, e em particular em Southdowns, em 24 de dezembro de 1836, e continuou inabalável durante o período de Natal. Ventos fortes ao mesmo tempo criaram condições de nevasca, com relatos de montes de neve de mais de 3 metros de altura em algumas áreas de Lewes. Desconhecido pelos habitantes da cidade, o acúmulo de neve no topo de Cliff Hill, impulsionado por um vendaval particularmente forte na noite de Natal, estava se formando em uma grande cornija pendendo sobre sua borda oeste quase íngreme. Na noite anterior ao desastre, um acúmulo significativo de neve foi observado caindo do topo da colina em um depósito de madeira perto de Boulder Rue. Os moradores foram avisados de que poderiam estar em risco e aconselhados a deixar suas casas até que o perigo passasse, mas, por motivos próprios, optaram por ignorar o aviso. Às 10h15 da manhã de terça-feira, 27 de dezembro, a cornija desabou mais extensivamente, produzindo uma enorme avalanche de neve acumulada diretamente em Boulder Rue. O Sussex Weekly Advertiser, relatando o depoimento de testemunhas àquelas, declarou: a massa pareceu atingir as casas primeiro na base, levantando-as para cima e, em seguida, quebrando-as como uma onda gigantesca. Não havia nada além de um monte de branco puro. Uma operação de resgate por moradores da cidade conseguiu retirar 7 sobreviventes dos destroços antes que a hipotermia ou asfixia pudessem reivindicá-los, mas outros 8 indivíduos foram encontrados mortos. Seus nomes estão registrados em uma placa comemorativa na parede interna da igreja paroquial de Salsmolin, a 1 milha, 1,5 quilômetros, de distância, onde o funeral e o sepultamento ocorreram. As fatalidades incluíram pessoas com os sobrenomes Barden, Bridgman e Gear, enquanto os sobreviventes incluíram um jovem trabalhador Jeremiah Hook, uma mulher de meia-idade chamada Fanny Sherlock, ou Sherlock, e uma criança de 2 anos, Fanny Brooks, que se acredita ser neta de Sherlock. O censo de 1841 registra 2 pessoas com esses nomes e idades morando no mesmo endereço na South Street. Após a tragédia, um fundo foi criado por pessoas importantes da cidade para fornecer assistência financeira aos sobreviventes e às famílias dos falecidos.
Uma casa pública chamada Snowdrop, nomeada em comemoração ao incidente, foi construída na South Street no local antes ocupado por Boulder Rue, e ainda comercializa sob o mesmo nome hoje. O vestido branco usado por Fanny Brooks quando ela foi resgatada foi preservado e agora está no Museu Anne of Cleves House em Lewis.